Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta, os vivos falam com espíritos dos mortos evocados? Quem são os espíritos evocados que falam em nome dos mortos? É possível identificar os espíritos que baixam nas pessoas evocadas? São eles realmente os espíritos das pessoas evocadas? Existe o dogma da reencarnação por várias seitas e heresias de um ser nascer reencarnado em outra pessoa e até em animais. Também alegam que os vivos falam se comunicando com os espíritos dos mortos. Todos serão julgados segundo as suas obras. No juízo final, haverá um grande trono branco e o que está assentado sobre ele, de cuja presença fugirá a terra e o céu, e não será achado lugar para eles. E haverá os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abrirão uns livros, e abrirá outro livro, que é o da vida. E os mortos serão julgados pelas coisas que estarão escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregará os mortos que nele haverá, e a morte e o Hades entregarão os mortos que neles haverá. E serão julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Aleluia, glória a Deus. A evocação de mortos através da mediunidade, ou seja, a suposta comunicação entre mortos e vivos, por meio de um médium, não se trata de espíritos de mortos que se comunicam com os médiuns,
mas de espíritos demoníacos que se manifestam em que se evocam os espíritos. A Bíblia, a palavra de Deus, proíbe consultar os mortos através da necromancia, com prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com os mortos, quer por evocação de seus espíritos, como aparições, visões, ou erguendo-os corporalmente com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prever eventos futuros, descobrir conhecimento oculto, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma através de médiuns ou necromantes. O Deus vivo proíbe consultar os mortos. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Levítico capítulo 19, versículo 31. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas procuram necromantes porque ficam decepcionadas por consultar ao Deus vivo e o Senhor não responde. Assim como aconteceu com Saul, que consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul, disfarçado, buscou em Endor uma mulher que era necromante e pediu que adivinhasse pela necromancia, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 1 a 25. Aleluia, glória a Deus. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chilreiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Aleluia, glória a Deus.
Existem algumas pessoas que são consulentes, que vivem consultando médios, feiticeiros e necromantes. Portanto, sejam pessoas sóbrias, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é sedutor e acusador, o qual é inimigo e grande adversário do Deus vivo e dos filhos de Deus. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, aleluia, glória a Deus. Não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Aleluia, glória a Deus. Deixem de serem pessoas consulentes e passem a amar ao Deus vivo. Se o Deus vivo fosse o vosso Pai, vocês amariam ao Deus vivo em Cristo Jesus, porque Jesus saiu e veio do Deus vivo, pois ele não veio dele mesmo, mas o Deus vivo enviou ele. Aleluia, glória a Deus. Algumas pessoas não compreendem os ensinamentos de Cristo e consultam os espíritos malignos. Pessoas que não entendem a palavra de Deus, porque têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Deus vivo não tem o culpado por inocente, o qual não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4,
Aleluia, glória a Deus. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, conforme está escrito na palavra de Deus, em Números capítulo 14, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Você que é uma pessoa consulente, pode até questionar: quando uma pessoa consulta os mortos, ouve muitas verdades, mesmo sendo dos espíritos enganadores, dos anjos caídos, seguidores de Satanás, se passando por espíritos de pessoas amigas ou familiares, dizendo serem desta ou de outras existências, disfarçando, dizendo que são espíritos protetores ou guias espirituais dos consulentes. O espírito de adivinho, às vezes, também fala a verdade, assim como aconteceu quando Paulo ia ao lugar de oração, veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e as demais pessoas, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. Aleluia, glória a Deus. Os espíritos dos mortos em Satanás, ou seja, dos ímpios, também não retornam à terra porque estão no inferno, que é o lugar intermediário de reclusão das almas e dos espíritos impiedosos, entregues ao abismo da escuridão, reservados para o juízo final. Dali, os ímpios hão de ressurgir para serem lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Portanto, os vivos não falam com espíritos dos mortos evocados, e sim com espíritos enganadores dos anjos caídos, seguidores de Satanás, adeptos do diabo, que disfarçam, imitando a voz de espírito de alguma pessoa familiar ou amiga dos consulentes, que vão consultar os mortos
através de necromantes, médiuns e feiticeiros. Portanto, os espíritos que aparecem em sessões mediúnicas são demônios. O que não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, como sucedia quando estavam vivos, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Porque eles não voltam para se comunicar com os vivos, não tem nenhum tipo de relacionamento com os que ficam aqui na terra dos viventes. Tanto o seu amor, como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, nem têm eles daí em diante parte para serem em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, conforme está escrito na palavra de Deus, em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer que não tem consciência no lugar para onde vão. Se for fiel ao Senhor, irão para o céu consciente, mas não tem parte mais em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os espíritos dos mortos em Cristo, dos salvos, estão com Jesus no céu, ou seja, no paraíso, e não voltam à terra somente no dia do arrebatamento da igreja. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.